alunos. Essa aula é uma aula, é a sétima, a última semana. Foi uma semana puxada, né? Apesar de ter 2 aulas só por semana, elas foram longas na sua média. E por falar em aula longa, eu acredito que essa será uma das mais longas, queridos. É que eu não posso deixar de falar algumas coisas, de dar alguns exemplos. Tá certo, eu poderia até abrir mão de escrever em hebraico, escrever em grego, mas é que eu acho isso que é tão interessante e de vocês, aqueles que já souberem um pouco de hebraico ou de grego, terão um bom aproveitamento, né, disso. E os que não souberem, minha intenção é fazer com que vocês tenham a curiosidade, né, de aprender, certo? Então, olha, hoje nós vamos falar sobre alma e a sua terminologia e falar das teorias da origem da alma, tá? Essas teorias são três. Você tem a teoria da pré-existência. Também você pode escrever junto aqui. Agora parece que mudou esta forma de escrever, está diferente dos outros slides, né? Porque que eu vi que deve ser junto, tá? A teoria do criacionismo e a teoria do traducionismo. Então vocês verão cada uma dessas teorias sobre o que? A origem da alma, né? É bastante interessante que cada uma delas procura atender a um determinado, claro, ponto de vista filosófico, inclusive, e teológico, tá? E algumas vocês vão ver que, por exemplo, a pré-existência é um pouco difícil sustentar pelo texto bíblico, né? Enfim, é bastante importante vocês conhecerem isso dentro da matéria de antropologia bíblica, né? E a última aula que a gente vai ver, aí vamos discutir, não nesta, tá? Na próxima e última, vamos discutir a questão da dicotomia, tricotomia e monismo, tá bom? Então, no Antigo Testamento, né, a palavra para alma, que se traduz como alma, é nefesh. Mas vejam, gente, no hebraico, aqui você tem o N, o F, o X, né? O Sh, né? SH melhor do que X, porque X não é adequado para. Então, SH, nefesh, tá? Ela ocorre 755 vezes, tá? E é vertida em grego pela Septuaginta, lembra aquela dos 70, o Antigo Testamento em grego, né? Pelo termo psique. Aqui vocês estão vendo que eu escrevi psique com CH, mas se você for realmente lá no grego, vocês vão ver, e eu vou escrever assim na próxima vez, nos próximos slides, psique seria a pronúncia correta, e aqui o ideal seria colocar um KH, tá? Porque KH faz R, tá? E, enfim, o importante daqui que é vocês saberem o número de vezes, lógico, não é coisa para vocês decorarem, né, gente? Mas é uma coisa para vocês terem uma noção de quanto ela é usada, de quanto essa palavra é usada, né? E a Septuaginta usou, toda vez que o hebraico usava nefesh, a Septuaginta traduziu nefesh pelo termo psique, que a gente vai analisar depois, tá bom? O significado original dessa palavra, dessa raiz, é respirar. É de respirar. Porque o nefesh é o sopro, é a respiração, o sopro de vida, tá? Respirar. Tá? E suas ocorrências, além de respirar, abarcam os seguintes sentidos: olha, vida, alma, criatura, pessoa, apetite, garganta. Garganta enquanto local em que passa o ar, né, ligada à questão da respiração. Vejam vocês que coisa interessante, tá? Nefesh pode designar também o apetite, porque de todas essas
esses significados, talvez para você o mais difícil e o mais, como posso dizer, ah, ah, estranho, seja o de respiração. Quando você vai lá em Deuteronômio 23, olha, abri a Bíblia, Deuteronômio 23, isso é raro acontecer. Ela já foi, ela falou, olha, mas eu vou te ajudar, já abriu no 23. Deuteronômio 23, que pode ser, dependendo da versão da edição, pode ser o versículo 24 ou 25, tá? Vamos ler aqui. Quando entrares, eu estou lendo na minha versão, já começando do 24, tá? Quando entrares na vinha do teu próximo, comerá uvas conforme o teu desejo até te fartares. Aqui ele traduziu por desejo, mas pode ser conforme o quê? O teu apetite, tá? Porém não as porás no teu vaso, tá? E aí o 25, no meu caso, o versículo 25 já é o outro mesmo. Então, na minha versão, na minha edição, é o 23, 24. Então, essa palavra que foi traduzida por desejo é no sentido de apetite, tá? Mas você também, esse apetite de comer, porque você está falando de quê? Das uvas, né? Olha aqui, quando entrares na vinha do teu próximo, comerá uvas, conforme o teu apetite. Então, o quanto você precisar, o quanto baste para que você se sacie, se você não esteja mais com fome, tá bom? E aí vocês vão lá e vejam em Oséias. Claro que vocês, nós temos na mão o quê? Tradução, né? Então vocês podem achar também, como foi aqui no caso de Deuteronômio, a tradução para desejo, tá? Mas é no sentido mesmo enquanto você precisar, enquanto você tiver apetite, tá? Pode ser também desejo, mas o desejo no sentido espiritual, apetite espiritual, volitivo quer dizer da vontade. Se você vai lá em Êxodo 15, que versículo? Êxodo 15, versículo 9, está aqui. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Tá? A minha alma. Fartar-se a minha alma, fartar-se ao meu apetite espiritual, minha vontade, tá? Deles. Então, depois que eu fui, tá? E perseguiu, alcançou e repartiu os despojos, o apetite, o desejo aqui volitivo, ó, da vontade, vai ser satisfeita. E daí voltando lá para Deuteronômio, agora 21, 14, não vamos ler tudo, gente, porque essa aula é bastante longa, tem bastante slides, mas alguns só para vocês não perderem muito a noção, porque eu falei, essa matéria vocês têm que estudar com a Bíblia na mão, né? Senão não dá muito certo. Vamos lá. E será que, se não te contentares dela, a deixarás ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, fará de mercadoria, né? Pois as tem está ruim a luz aqui, gente. Humilhado, desculpa. Então vamos ler de novo. E será que, se não tens contentares dela, tá? Se não te contentares dela, a deixarás ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. Tá vendo? Olha, gente, contentares, se você não tem satisfeito o que? O seu apetite espiritual, a sua vontade, tá vendo? É a mesma palavra usada, tá? Terminologia nefesh,
Eu voltei um pouquinho. Aqui, ok. Tá? E aí vocês veem também outras ocorrências. O nefesh, o termo, né, o vocábulo nefesh, ocorre com muitos verbos que possuem a conotação de ansiar por algo ou por alguém. Ainda mesmo em Deuteronômio, você vai lá no 24 e veja o versículo 15, você lê: no seu dia lhe darás o seu salário, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre e sua alma se atém a isso. Mas vocês veem que a tradução ficou alma, tá? Para que não clame contra ti o Senhor e haja em ti pecado. Tá vendo? Então vocês têm ansiar, tá? No sentido, a sua alma se atém a isso, que é a nossa versão que eu estou lendo aqui, que é essa edição. Você tem ansiar, desejar por algo ou por alguém, né? E essa alma, o nefesh, ela também espera por Deus, tá? E o busca. Aí você vai em Salmos 130, por exemplo, e você tem o exemplo, vamos lá, 125, 130. Aliás, é uma série aqui de salmos bem curtinhos, 125, 26, 27, né? No 130, no versículo 5, você diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e o espero na sua palavra. Tá vendo? Alma, tá? Nefesh. Então vocês têm várias aplicações desse termo. E é muito interessante que seja a palavra no seu sentido mais primário ligado à respiração. E veja, se você, com um pouquinho de imaginação e esforço, vocês veem que quando você está ansioso, a tua respiração fica o quê? Mais ofegante. Você tem uma ligação forte entre o seu estado espiritual, né? O seu estado de alma, poderemos dizer assim, e a sua frequência respiratória, né? Então é essa percepção que eles tinham no Antigo Testamento, né? Nefesh mais basar, quando você usa a palavra alma e carne, ou alma e corpo, é uma expressão, como eu já falei para vocês, são duas partes de um todo para expressar esse todo. Quando você tem esse tipo de figura de linguagem, esse tipo de figura de linguagem chama merisma. Tá? A expressão, o que é merisma? É a expressão que descreve o todo por suas partes, tá? Então, qual é a parte? A alma e a carne, né? Então, o homem completo, a pessoa em sua totalidade, tá certo? Você tem Isaías 10:8. Vamos lá em Isaías 10:8. Isaías, pronto, chegamos em Isaías 10:8. Vamos lá ler o que diz. É assim que vocês têm que estudar, gente. Eu estou fazendo, eu poderia simplesmente jogar os slides para você e mandar vocês estudarem, mas essas gravações são para que haja uma maior explicação e para que vocês vejam como vocês devem enfrentar, entre aspas, a matéria, né? 10:18. Eu falei 8, mas é 18. Gente, eu já dei 3 horas e meia de aula. Eu tô assim, eu tô meio embriagada de cansaço, tá bom? Mas me perdoem aí os meus erros de fala. Também consumirá a glória da sua floresta e o seu campo fértil, desde a alma até o corpo. E será como quando desmaia o porta-bandeira, tá? Então veja que interessante, é no sentido de a pessoa em sua totalidade, tá? Outra expressão ligada a nefesh, salvar a vida. Quando você diz salvar a nefesh, é salvar a vida. Vamos aproveitar Isaías, já estamos aqui, vamos, ao invés de olhar em Josué, que vocês olham em casa, vamos lá no Isaías 44, 20, tá? 44, estou no 45, ótimo. 44, 20, tá? Apacenta
de cinza, e o seu coração enganado desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não há uma mentira na minha mão direita, livrar a alma, salvar a vida. Tá? No sentido de livrar a alma, quer dizer, você não vai salvar a tua vida nesse sentido, tá? Então, é atribuído, é uma expressão, salvar a nefesh, tá? E vamos lá, vocês querem mais um? Vamos aqui um pouquinho, 1 Reis 19, 3. 1 Reis, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida, em hebraico é salvar a sua nefesh, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e o deixou ali o seu moço. Tá? Os contextos, queridos, vocês vão ver aqui, você tem uma ameaça, a Jezabel ameaça o Elias, tá? Então, tudo isso vocês têm que ler o versículo e um pouquinho dentro do contexto. Nos Salmos, queridos, o vocábulo nefesh é utilizado 144 vezes, sendo que dessas 100 vezes vem acompanhadas pelo sufixo pronominal da primeira pessoa do singular. Então vamos lá. Não se impressione com o que? É quando você diz meu, minha alma, pronome meu, tá? Pronome possessivo, né? De posse, meu. Então, das 144 vezes, você tem que traduzir por minha alma, tá bom? E não só alma. Então vejam vocês a preocupação com a vida espiritual e com a vida do dia a dia também, corpórea, viu, gente? E Nefesh Hayah, essa expressão Hayah é de vida, a palavra da raiva é a vida, né? Daí vem Eva, tá bom? É a alma vivente, tá? Não se deve interpretar esse substantivo, alma vivente, no sentido metafísico, teológico, tá? Porque a gente hoje pega a palavra alma como uma coisa dentro de uma visão muito sublime, muito elevada, muito teológica ou metafísica. Aqui é no sentido de vida, aquele que vive, aquele que respira, tá? Por quê que eu estou dizendo isso? Que a alma vivente é uma expressão que se aplica, inclusive, aos animais, tá? Qualquer ser vivo. Em Gênesis, vamos lá, 1:20, lembra aquele comecinho de Gênesis que a gente já analisou algumas, né, a questão da imagem, tudo, né? 1:20, tá? E disse Deus, produzam águas abundantemente, répteis de alma vivente, répteis de Nefesh Hayah. Percebe? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que você tem aqui uma visão muito mais terrena, muito mais chão, muito mais comum do que esse sentido metafísico, teológico. Lá no 21, e Deus criou grandes baleias e todo réptil de alma vivente. Olha, de novo, tá? E no 24, disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. Então, vocês estão vendo que com esse slide, o que eu estou querendo mostrar para vocês? É que a palavra alma aí, ela é mais no sentido de vida, de respiração, de a essência da vida, tá? E não uma coisa metafísica, teológica e uma coisa transcendental, não. Não é esta visão que o mundo judaico antigo tem da palavra nefesh, tá bom? Tanto que ela, na sua origem, ela quer dizer simplesmente respiração, respirar, tá bom? Muito bem. O uso de nefesh com referência a Deus é muito raro. Por que é raro, gente? O autor que eu estou seguindo explica.
é raro porque Deus não possui os anseios, a vontade, os desejos, o apetite, né, comuns aos seres humanos. Então, olha, mais uma coisa para vocês ficarem ligados. Vocês estão vendo esse sentido de nefesh muito, absolutamente terreno, muito é o ser vivo, é aquele que respira, é o sopro de vida, é aquilo que faz você ser vivo, aquilo que faz você respirar. Porque quando você para de respirar, você o quê? Você morre, né? Então é interessante. Vamos ver em Jeremias como está essa aplicação. Tá, Jeremias 6:8, né? Vamos ver. Vamos lá. 8. Corrige-te, ó Jerusalém, para que minha alma não se aparte de ti. Isso aqui é um discurso divino, para que não te torne em assolação a terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, tá? Diligentemente respigarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como o vindimador aos cestos. Então, o que é? Você está dentro do próprio discurso divino. Esse corrige-te para que minha alma, essa minha, é de Deus, tá? Não é aquela minha alma no sentido minha alma lá de Salmos, que tem aquelas 100 aplicações de minha alma, mas é minha alma referente à alma de Deus, tá bom? E você tem também, além do 5:9, você tem 9:8. Vamos estar aqui pertinho, 9:8, tá? 9:8, né? Se eu não errei, vamos lá. Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano com a sua boca. Fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe ciladas. Então vamos ver se é o 18, gente. E apresse e levante o seu lamento sobre nós, e desfaça os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem águas. Aqui eu acho que eu preciso depois dar uma verificada. Será, enfim, tá bom? Aqui eu devo ter errado o número, tá bom? E no 15:1, vamos ver se está certo o 15:1, queridos. 15:1. Isso já é cansaço, viu? Eu sei que não justifica, tá? Mas é um pouco já de cansaço. Olha, disse-me, porém, o Senhor, 15:1, tá? Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma como este povo. Lança-os diante da minha face e saiam, tá bom? Então você tem muito poucas referências à minha alma, né, à minha nefesh, em relação a Deus, em relação ao discurso divino, ok? E nefesh em hebraico é psiche. Olha aqui, lá eu escrevi com CH, aqui eu já escrevi com KH. E vocês vão me perguntar, professora, qual é a forma certa? A maior parte das vezes vocês vão achar com CH, mas se com CH em português é um problema, porque o CH fica che, ficaria psiche. Quem não conhece a palavra, naturalmente leria psiche. E daí pode induzir erro à pronúncia, porque esta letra é R. É a mesma letra de Christos, de Cristo em grego, tá? Então, eu preferi passar esta letra como KH. E aí você vai me dizer, mas professora, por que tem gente que escreve com CH? Sabe por quê, queridos? Porque em alemão, por exemplo, da onde a teologia foi mais desenvolvida, principalmente no século XIX, né? Começo do século XX, você tem realmente a escola alemã, que é muito importante. O CH deles tem som de R. Para os que conhecem, ouviram um pouquinho de música, você tem um compositor muito importante, um compositor barroco, chamado Bach, tá? B-A-C-H, Bach. Então, aí sim a pronúncia é R, mas para o português não vai colar muito você escrever com CH, que você vai acabar lendo errado. Tudo bem? Então, a expressão nefesh em
grego foi traduzida nas suas maior parte de vezes em psi, re. Essa é a letra psi. Esse é um U misturado com I um pouquinho, que nem aquele U francês. Psi, re. E esse é um tipo de E também, tá bom? Então é a alma, a palavra alma para o grego, tá? Ela ocorre 101 vezes no Novo Testamento. Vocês veem que até, tá certo que o Novo Testamento é menor do que o Antigo, mas você vê que o número de vezes é relativamente menor assim do que no Antigo Testamento, sendo que dessas 101, 37 delas são nos evangelhos sinóticos, 15 vezes em Atos, 10 no Evangelho de João, tá bom? Significa a sede da vida ou a própria vida. Aí vocês vão lá em Marcos, por exemplo, vamos ler Marcos, isto, 8:35. Então, em Marcos 8:35, vocês têm lá... porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Qual é a palavra em grego? É psirrê. É a psirrê, que é a mesma palavra nefesh. Então, é a vida. Você vê que em grego se mantém também esse fundo de significado que é aquilo que dá vida, tá? Então, qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará, tá? E aí eu coloquei as passagens correspondentes, paralelas, em Mateus e Lucas, por isso que está entre parênteses, tá? Por isso que são evangelhos sinóticos. Dá para você colocar os três lado a lado em colunas. Claro que há diferenças, mas tem muitas partes absolutamente coincidentes, tá? Olha, os sinóticos, que eu já expliquei, sino é o mesmo, que vai para o mesmo lugar junto. Ótico, a mesma visão, ótica, né? Você vai numa ótica comprar os seus óculos, para quê? Para melhorar o quê? A sua visão. Então é nesse sentido, tá bom? A mesma visão, tá? Então esses três evangelhos. A psirrê, né, abrange a totalidade da existência e vida do homem, com a qual se preocupa e da qual tem cuidado constante, incluindo satisfazer as necessidades para a manutenção dela. O que é satisfazer as necessidades para a manutenção dela? Significa comer, dormir, necessidades básicas, necessidades biológicas, fisiológicas, ir ao banheiro. Então, satisfazer as necessidades para a manutenção da vida. Então, vamos ver em Mateus 6:25 o que está sendo dito. Vamos lá. 6:25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, tá? Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então vocês veem vida no sentido de vocês não se preocupem com o que vocês vão comer para a manutenção da sua vida, nem o que vocês vão vestir para a manutenção do seu corpo, tá? Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? Tá vendo? Então vocês estão usando a psirrê, né? Vida, alma, tá? Muito bem. Com sentido de vida, continuando, tá? Em João 10:11, Jesus entrega a sua vida pelas ovelhas. Ainda em João 13, de 37 e 38, é a mesma expressão onde Pedro, que também oferece a sua vida, tá? Em Romanos 16:4, Paulo se lembra daqueles que arriscaram a sua própria vida pela dele. Então, desses slides, vamos ler um. Vamos ler Romanos, porque a gente já leu bastante coisas do Evangelho. Então vamos ler aqui uma carta. E que carta, né, gente? Paulina. A mais longa,
uma das mais belas e também uma das mais difíceis, eu diria, né? Todo o discurso paulino é muito difícil, né? Então, 16:4. Eu vou ler 3 e 4, tá bom? Porque senão fica muito sem sentido. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, pela minha psique, expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios, né? Então vocês sabem, conhecem a história, né, deles. Se não conhecem, o que seria um pouco estranho, mas eu não acredito que não, vão ler lá bonitinho, procurem ver todo o contexto, tá? E vocês têm em Atos, quando Barnabé e Paulo são, tá, descritos como homens que arriscaram sua psique, sua vida, pelo nome de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Entre aspas, porque a expressão é exatamente como está no texto bíblico, tá? E psique como ego, pessoa, personalidade. Ego é aquilo que te define enquanto personalidade. E vem da palavra grego ego, que quer dizer eu. Vem da palavra grego ego, quer dizer eu. Então o eu, a própria pessoa, a minha personalidade, tá? Em 2 Coríntios 1:23, Paulo empenha sua alma numa espécie de maldição sobre si mesmo, ou seja, empenha tudo quanto aquilo ele crê, tudo aquilo que ele espera, né? E aí vocês têm as outras referências. Então vamos na 2 Coríntios, só para pelo menos não deixar de ler essa referência. Vocês vão ter que fazer essa matéria, esses estudos, com a Bíblia na mão, né? Vocês vão ter que ir lendo, porque só faz sentido, gente, tudo isso que eu estou falando só faz sentido pelas citações bíblicas, porque é uma antropologia bíblica. Se vocês forem para um livro de antropologia normal, não secular, não normal é a palavra, mas secular, os grandes antropólogos foram fazer um curso de antropologia na USP, vocês não vão ver nada disso. São coisas completamente diferentes, né? Então aqui não, aqui é como a pessoa e tudo que compõe, tudo que diz respeito à pessoa é vista no meio dos autores bíblicos, né? Então isso é importantíssimo, é fazer com que vocês entendam a aplicação desses termos e entendam cada termo dentro do seu próprio contexto, a visão, a cosmovisão bíblica. Então, 2 Coríntios 1:23 diz assim: invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Tá? Então, sobre aqui eu li 1:23, né? Invoco, porém, tá? Não que tenhamos domínio sobre vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Tá? Ele invoca a Deus por testemunha. Ele invoca, ele jura pela própria alma dele, ele empenha a alma dele, tá? Ele se dá inteiro, tá? Como testemunha, tá? Para vos poupar que ele não tem ido até agora a Corinto. Percebem? Então é uma expressão, talvez até um pouco difícil de entender, mas é nesse sentido, tá? Vamos ver João 10:24. Vamos ler mais um desse slide, só para poder... 10:24. A festa da dedicação, tá? Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Tá vendo?
é no sentido suspensa, quer dizer empenhada, terá nossa alma como garantia. Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Tá vendo? Então, quer dizer, é uma expressão, e a nossa alma, aqui no sentido de pessoa, até quando terás a nossa maneira de ser, a nossa personalidade, o nosso existir no mundo suspenso. Fala logo o que você tem que dizer, não enrola, não faça uma, né? Tá vendo? Em Mateus 11:29, Jesus fala de almas, né, de pessoas que necessitam de descanso e paz, tá? Mateus fala também, olha, no sentido da pessoa, personalidade, a pessoa ela se entristece, ela se alegra, não é verdade? O exemplo aqui, Mateus 26:38, fala nas profundezas da alma, experimenta-se a tristeza, percebe? Então, a psique é muito complexo, gente. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Vocês não têm um sentido só e fechado. Vocês não podem traduzir por uma palavra só. É respiração, é a sede da vida, é o pulso de vida, é a personalidade, tá? Vocês percebem? É a pessoa inteira, né? Então é bastante complexo, né? Agora, aqui nós vamos para dois termos que são traduzidos como espírito, tá? Então, aqui você tem em grego o pneuma, espírito, é ar, é sopro, tá? Pneuma. Daí que vem o que? O pneu do carro. O pneu é aquilo que você põe ar, ele fica estufado e você pode rodar. A mesma palavra em hebraico é ruach. Isso é um R, isso é um U, e esse você vai pronunciar como ar, tá? Ruach. Opa! Isso, tá? Então o termo ruach, vocês veem que eu preferi escrever com KH, mas eu pus também que vocês vão achar em artigos ou em dicionários que estejam transliterados, ou seja, escritos com a nossa letra, vocês vão achar o CH, tá? Mas não falem ch, tá? É ruach. Significa basicamente o que? Vento, sopro, ar em movimento, mas também denota a totalidade da consciência imaterial do homem. Vamos lá vamos escolher vamos em Gênesis e depois Salmo, tá? Gênesis 35:18. 35:18. Muito bem. Assim, e aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim, tá? E aconteceu-lhe que, saindo-lhe a alma, né, na hora do parto, tá? Porque morreu, tá vendo? Então saiu a vida, saiu o sopro, saiu a respiração, tá? Aí chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim, tá? Aí vocês vão lá ver a morte de Débora, né? Vocês vão ver todo o contexto, tá? Ok. Aí vocês têm, olha, o correspondente termo em grego é pneuma, que também significa o que? Vento, referindo-se ao espírito do ser humano, né? É o poder que as pessoas experimentam e que as relacionam com o mundo espiritual. Vocês veem que aqui você já tem uma pequena diferença de significados. Inclusive há aquela grande discussão da tricotomia, né? Você tem corpo, alma e espírito. Os tricotomistas aceitam essa divisão entre alma e espírito, tá bom? Isso é muito complexo, mas quando os tricotomistas falam em espírito, eles estão pensando no termo pneuma, que no hebraico é ruach, tá bom?
E aí, gente, esse slide é só de exemplos de Ruach, tá? Só para vocês, porque pelos exemplos vocês vão pegando o sentido. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, tá? Lá Gênesis 6:3. Depois assim: toda carne em que há ruach, em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá, tá? Para sair aqui de Gênesis, vamos lá para Jó, né? Salmo primeiro, depois Jó. Nas tuas mãos entrego o meu ruach, espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Jó, o meu ruach é intolerável à minha mulher. Opa! Vocês estão percebendo? Aqui já no sentido bem concreto, a minha respiração, o meu hálito é intolerável à minha mulher. Se lhe cortas a ruach, a respiração, eles morrem e voltam ao seu pó. Então, se vocês tirarem o quê? A respiração que está ligada ao processo de vida, eles voltam ao seu pó. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ruach dos filisteus. Despertou o ânimo dos filisteus. Vocês viram só por esses exemplos, queridos, como é complexo o significado, como ele é rico, né? Então vocês têm que ter muita noção de cada aplicação, de cada contexto em que uma palavra é aplicada. E isso em todos, mesmo em português, quando vocês estão fazendo uma análise de um texto, quando vocês estão lendo alguma coisa, procurem ver se aquela palavra naquele contexto, naquele autor, significa isso mesmo. Ou pelo menos aquilo que a gente pensa em senso comum, né? Não fora dos textos acadêmicos ou fora dos textos filosóficos, entenderam? Então isso é muito importante, tá? Continuando. Agora eu falei de ruach, vamos falar do pneuma, né? Mais versículos. Ele, porém, vos batizará com pneuma santo, com o Espírito Santo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, o pneuma de Deus habita em vós? O pneuma sopra onde quer, ouves a sua voz, vento. Tá vendo? Ele está soprando, você está até ouvindo o barulho do vento, né? Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito, do outro pneuma. Então, o pneuma, no sentido bem concreto, o vento sopra, faz barulho, mas você não sabe de onde vem. Por quê? Porque tudo que é nascido do outro pneuma, o Espírito com E maiúsculo, é assim, tá? Voltou-lhe o pneuma e ela imediatamente se levantou. Então voltou-lhe a respiração, quase que voltou-lhe a vida, a respiração. E aí ela se levantou. Contextos e sobre o que está se referindo, faça favor de ver isso em casa, né? Então Jesus chamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tá? Então nós trabalhamos bastante essa palavra pneuma, porque lá na frente, lá não muito na frente, na próxima aula, que é daqui 2 dias e a última aula, né? Infelizmente, mas o curso ele tem que ter um começo e um fim, né? Porque vocês já vão depois para outras matérias, né? Vai ter essa discussão, alma e espírito são a mesma coisa, não são? São duas entidades separadas? Os tricotonomistas dizem que sim, os dicotomistas dizem que não, tá? E não é uma discussão simples de resolver, viu, gente? Não é, sabe, não é tão simplista assim. É muito complexa essa questão. Eu vou dar a posição de cada um e os argumentos de cada um, tá? E vocês vão ver que dentro da própria Bíblia, dependendo da maneira que você quiser encarar a coisa, você vai achar versículos que vão te
te dá suporte a uma visão ou a outra, tá? Então é isso. Ufa! Queridos, nós vamos entrar na segunda parte da aula. Você vê que só a primeira já deu 44 minutos, né? Mesmo eu procurando ser mais rápida em cada slide. Se vocês quiserem, dão aquela pausa no slide de vocês, vão tomar um café, esticar a perninha, tá? E daí vocês voltam, tá bom? E eu continuo a gravação, mas vocês podem pausar, porque agora vem a segunda parte da aula, que são sobre as teorias da origem da alma. Verdade que já é uma segunda parte bastante mais curta, tá? Mais resumida, mas em todo caso é cansativo, né, queridos? É isso. Então vamos lá. Origem da alma. As teorias são três. Teoria da pré-existência, ó, a questão da pré-existência, tá vendo? Parece que o correto hoje em dia, depois da última reforma ortográfica, é assim, sem o hífen, tá? Então, teoria da pré-existência, teoria criacionista e teoria traducionista, tá? Olha que imagem linda, gente. Isso é um milagre. Você tem aqui o óvulo, olha o tamanho do óvulo perto do espermatozoide, né? E você pensar que você tem milhares de espermatozoides que vão correndo, correndo, só um, gente, só um vai fecundar esse óvulo. Só um vai dar origem a você. Você já é um vencedor. Você já deixou milhares de espermatozoides para trás. Olha que coisa maravilhosa. E aí, gente? E aí? A alma está aqui já? A alma vai ser colocada depois? A alma já existia antes e vai ser encaixada no teu corpo? Essa a questão. É muito. Nenhuma delas nós temos como provar isso ou aquilo. O que nós temos é, se estamos fazendo antropologia bíblica, vamos ver o que é mais aceitável a partir do texto bíblico, né? Então, a primeira teoria que nós vamos discutir é a da pré-existência, tá bom? Então, vamos lá. Como o nome diz, existia antes. Antes do quê? De você nascer. A tua alma existia antes de você nascer. Então, as almas já tiveram uma existência separada, consciente, pessoal, em um estado prévio, que, havendo pecado nesse estado pré-existente, elas são condenadas a nascer nesse mundo em um estado de pecado e em conexão com o corpo material. Então, o corpo material é o castigo para essa alma. Então, veja a visão um pouco perversa, e o corpo é algo mau. O corpo é o aprisionamento, né? Nós vamos ver uma frase de Platão bastante forte em relação a isso, né? Então, elas vão ser obrigadas a ficar em conexão com o corpo material em algum ponto do começo do seu desenvolvimento. Ainda, eu vou falar a mesma coisa, mas de outra forma. Uma alma criada por Deus em tempos passados entra no corpo humano em algum momento do desenvolvimento do feto. Em algum momento. Não sei se é na hora da fecundação, não sei se é na hora do nascimento, não sei se é durante o processo de desenvolvimento, tá? A teoria não define isso, tá? E quem que aceita essa teoria da pré-existência? Orígenes, gente. Olha a história da igreja, aquele teólogo de Alexandria. E Platão. Platão é o grande teórico dessa questão da alma pré-existente, tá? Platão, ele sustenta a teoria da pré-existência da alma para sustentar que a alma possui ideias não derivadas dos sentidos. Por quê, gente? Para Platão, tudo que passa pelo corpo é menor. Não é pecaminoso, não há essa ideia de pecado em Platão, não é questão de pecado, é questão de elevação espiritual e moral. Só uma alma que não está presa ao corpo, ela é plenamente elevada, ela é moralmente perfeita, tá?
E Orígenes, ele acredita ou ele se apega a essa teoria para justificar disparidade, a diferença, tá? De condições nas quais os homens entram no mundo. Então tem homens que entram, já são bons, tem homens que entram de uma maneira já privilegiada, outros não, outros não sei o quê. Então por que tem essas diferenças se Deus ama todo mundo? Então, Orígenes, entre outras questões, ele acha que pode ser que essa alma, se ela já pecou mais, quando ela encarnar esse corpo, já vai ter mais problema. Se ela pecou menos, entendeu? Então é complicado isso. E na realidade me parece, pelo menos até onde eu li e reli os textos bíblicos, que não há nenhuma, como se diz, aparato, base, suporte na Bíblia para essa teoria. Ela é platonista, ela é originária de Platão. Quem aceita é o espiritismo, o panteísmo e o mormonismo, tá? Defendem a posição da pré-existência da alma, tá? Platão, quem é esse cara, né? Para quem não sabe, tá? Ele nasceu em 428 e morreu em 347. Evidentemente, vocês viram que é antes de Cristo, porque está diminuindo, tá bom? Tá? Para Platão, que é um filósofo, tá? O homem era dividido em corpo e alma, mas radicalmente dividido em corpo e alma, tá? Essas duas instâncias do homem são inconciliáveis. Elas não, sabe, uma não vai ficar de bem com a outra. O corpo era matéria, o corpo era mal, tá? A alma não, a alma é imaterial. Era o divino que o homem possuía, era a presença do divino está na alma. O corpo sempre está em constante mudança de aparência e forma. Então, para Platão, você não pode ter certeza por aquilo que você percebe através dos sentidos do corpo, porque esses sentidos podem te enganar, mas a alma não muda nunca. A partir do momento em que nascemos, temos a alma perfeita, mas a gente não sabe disso. Então ele deu uma escapadinha aí, estão percebendo? Então, se a alma é perfeita e ela habita em nós, por que que nós erramos? É um problema filosófico isso. É que a gente não sabe que a alma é perfeita, diz Platão. As verdades essenciais estão escritas, e mais do que escritas, estão inscritas na alma, eternamente. Porém, ao nascermos, esquecemos, pois a alma é aprisionada no corpo. É engraçado. E Orígenes, esse Scotus Erigena é lá dos anos 800, tá, gente? John Scotus Erigena e Júlio Müller, que é mais recente, são os teólogos mais importantes que defendem a teoria de que as almas dos homens existiam antes, né, num estado anterior, e que certas ocorrências naquele primeiro estado explicam a condição em que essas almas se acham no momento, tá? Então vocês veem que tem alguns teólogos que afirmam isso. Tá? Orígenes, por exemplo, vê a atual existência material do homem, com todas as suas desigualdades e irregularidades morais e físicas, como o quê? Um castigo. Como um castigo. Deixa eu fechar aqui. Pronto, isso. Ok, ok. Pronto. Como um castigo pelos pecados cometidos numa existência anterior, tá? Então você vê o Orígenes, o grande Orígenes, tá? Um dos padres da igreja, um dos pais da igreja, né? Um dos primeiros teólogos, tá bom? Que a gente estuda lá na história da igreja, tá? Vamos lá. Próximo. Isso. Os questionamentos, tá? A gente tem um pouquinho de, assim, são provocações, tá? Não estou dando as respostas, tá bom, queridos? Não estou dando respostas, são questionamentos. A teoria da preexistência baseia-se na noção de que o corpo é o quê? Inerentemente mal. Ele é mal e, portanto, uma forma de castigo para a alma. Platão, olha
a expressão que eu falei que é forte de Platão, por exemplo, considerava o corpo como o túmulo da alma. É assim que ele se refere ao corpo. Então, isso dá margem a uma série de problemas, né, gente? Porque a gente sabe que o cristianismo não despreza o mundo material. O cristianismo não despreza o corpo. Houve sim momentos em que você realmente tem essa visão, mas essa visão ela não é bíblica. Essa visão é uma visão que às vezes vem da posterior, da igreja, de algumas correntes, né? Outros problemas que podem ser levantados é que o texto bíblico não menciona a criação de seres humanos anteriores a Adão e também jamais atribui a condição humana a alguma causa anterior ao pecado adâmico. Tá? Então, a condição humana, na visão bíblica, ela está ligada ao que? Ao pecado adâmico. Isso, né? Então, não há em nenhum momento, em nenhum texto da Bíblia, alguma outra causa, tá? Para a condição humana de pecador ou de... Entenderam? Né? Então, isso é uma questão a se pensar, tá? Uma outra teoria, que é a criacionista, tá? Aí eu citei aqui para introduzir essa teoria, Zacarias. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então o que é? Ele fez o céu, ele fez a terra e ele fez o espírito do homem dentro dele, do homem, né? Então você tem o que? Deus como criador, tá? Então você tem que Deus funda a terra e forma o espírito do homem. Deus cria a alma do homem dentro dele, tá? Então, esse é um dos versículos, digamos, chave. Tem outros, né? Então, olha, a teoria criacionista, Aristóteles, Jerônimo, Pelágio sustentam esse ponto de vista. E Calvino adota a posição criacionista da alma. Não é o criacionismo lá do mundo, tá, gente? Nós estamos falando de teorias de origem da alma. Então, Deus cria a alma. Então, essa teoria considera que Deus criou imediatamente a alma de cada ser humano e a uniu ao corpo ou na concepção ou no nascimento, ou em um período entre a concepção e o nascimento, tá? Jerônimo diz que Deus faz almas diariamente, é uma expressão de Jerônimo. Deus faz almas diariamente. Vamos ver números, vamos ver que interessante, números 16, 22, vamos ver o que ele diz, tá? Vocês estão vendo que eu estou correndo um pouquinho, que já tá, né? Mas a gente vai... 16, 22. Ok, cheguei lá. 16, 22. Números 16, 22. Isso. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne. Tá vendo? Pecará um só homem e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? Deus dos espíritos, no sentido de Deus, o Criador dos espíritos de cada carne. Vocês percebem? E vamos ler um no Novo Testamento, que é o que? Hebreus, né? Hebreus 12, 9. Vamos ver o que Hebreus... Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para viver, tá? Então você tem aqui um conceito, o Pai que criou os Espíritos, o Pai que fez os Espíritos, está ligado a uma atividade divina, tá? E daí você tem em Eclesiastes a expressão: a alma volta a Deus que o deu. Tá? Deus deu a alma. As almas que eu fiz em Isaías 57, 16, eu fiz, é discurso divino. Então, as almas que eu fiz. Então, são textos que
apoiam a teoria criacionista, tá? E vejam, você tem uma pessoa da posição de Calvino, do peso de Calvino, tá? Que adota essa posição, né? Então é bastante interessante, tá? E a última teoria é a traducionista. Olha, um bebê dentro do útero materno, cordão umbilical. Então, esta imagem remete a gente ao quê? Geralmente, você pensa assim, olha para dois japoneses, eles vão ter um filhinho. Esse filhinho vai nascer como? Ele vai nascer loirinho de olho azul? Não, vai nascer um japonesinho. Então ele herda o que? As características dos pais, não é verdade? Ele herda, por exemplo, o olhinho puxado, o cabelinho pretinho. O negro vai ter um filho que vai herdar a melanina mais forte da pele, vai ser negro. Dois pais de olhos azuis jamais terão um filho de olho castanho. Dois pais, um dos pais, se tem castanho e o outro azul, o filho pode vir azul ou castanho. Mas dois pais de olhos azuis, que a gente aprende lá no colegial, que são genes recessivos, jamais terão filhos de olhos castanhos ou negros. Então você tem o quê? Você tem herança genética. A teoria traducionista é mais ou menos isso. A alma, ela é herdada dos pais, tá? Então você tem alguns dos representantes dessa corrente são Tertuliano, Rufino. Eu achei legal esse slide, tá? Não é meu, eu achei na internet, mas achei tão bonitinho e falei, deixa eu usar, dizendo, claro, evidentemente que não é meu. Apolinário, Gregório de Nissa, Lutero. Olha outro de peso aqui. Você tem Calvino lá, você tem Lutero aqui, tá certo? O Hopkins, o Rai, né? Rairi, não sei como se vai pronunciar o nome dele, se Riri ou Rairi, né? Charles, enfim. Tá? Então você tem o Tertuliano, ó, que nós vimos também na história da igreja. Então, sabe, vocês veem que são teólogos de peso. Então já dá para começar a tirar alguma conclusãozinha aí, gente, que a teoria da pré-existência não é muito aceita, tá? Já a criacionista e a traducionista, elas são as mais aceitas, as duas são aceitas por pessoas de peso, por teólogos de peso. Por exemplo, você tem lá Lutero, Calvino, e aqui você tem Lutero. Então, poxa vida, quem mais você quer, né? São dois que mudaram aí a igreja, né? Então é muito importante vocês perceberem isso, tá? Então, olha, por exemplo, Tertuliano e Agostinho eram favoráveis ao traducionismo. É a posição que prevalece na igreja luterana. Traducere, em latim, significa levar ou trazer por cima, transportar, transferir. A alma herdada dos progenitores, dos pais, como um DNA, como se fosse, é um exemplo, tá, gente? Como se fosse, você herda dos seus pais a alma, assim como você herda o quê? O japonesinho vai ser japonês, o negro vai ser negro, o loiro, os dois pais de olhos azuis só vai ter filho de olho azul. Você passa qualidades suas inerentes aos progenitores para os filhos. Assim como você passa essas características físicas, você também passa a alma, tá? Por quê? Eles dizem assim Deus outorgou a Adão e Eva e a todos os seres humanos os meios pelos quais eles teriam descendentes, o quê? À sua própria imagem. Filhos, o quê? De composição semelhante a deles mesmos. Em outras palavras, os pais geram o corpo e a alma dos filhos. E olha, gente, olha que interessante. Lembra que eu já li para vocês Gênesis 5:3, quando eu falei da questão da imagem? Era aqui que eu queria chegar quando eu li o 5:3. Porque nós usamos a questão da imagem e semelhança, né? E Adão viveu, olha o 5:3, 130 anos e gerou um filho à sua
semelhança, né? Conforme a sua imagem. E chamou o seu nome de Sete. Ok. O que mostra? Este versículo é um dos mais fortes para apoiar a teoria traducionista, porque Deus fez Adão e Eva à sua imagem e semelhança, mas depois Adão começou a fazer também filhos, o quê? A sua imagem e semelhança, sua de quem? Dele, Adão, tá certo? Então, há a possibilidade, não é nenhum absurdo em si, supor que o texto bíblico dê margem para você interpretar que os homens vão passar todas as características, inclusive as questões da alma, as questões espirituais de progenitores para suas crias, para os seus filhos, né? Então essa é a traducionista. A aula está acabando, gente, tá? Eu estou correndo, mas tá indo. Vocês não podiam passar. Espera um pouquinho. Aqui, traducionista. A aula acabou. Ótimo, tá? Vocês podem pesquisar um pouquinho mais isso. Como alguém perguntou, professora, um livro de antropologia, você não vai ter, assim, grosso modo, pode até ser que tenha, mas eu não conheço um livro de antropologia bíblica separado. A antropologia bíblica está dentro dos livros de teologia sistemática. Então vocês têm alguns livros como o do Culver, Culver, tá? Robert Culver, que se chama Teologia Sistemática Bíblica Histórica. Vocês têm a Teologia Sistemática do Strong, 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 Augustus Hopkins Strong, Teologia Sistemática da Ragnus, editora. Vocês têm a teologia do McGrath Alistair, McGrath, McGrath, Alistair McGrath, Teologia Sistemática Histórica e Filosófica, da Shed Publicadoras. Tá? Você tem o Manual de Teologia Mood, tá? Que você tem da editora. Esse eu preciso abrir para ver que eu não identifiquei a editora pela capa. A editora Batista Regular, tá? Manual de Teologia Mood, Moody. Então, queridos, fiquem à vontade. Vocês têm a própria teologia sistemática do Franklin Ferreira, né? Então, vocês têm isso, vocês também perguntem para o pastor Paulo, que ele tem tudo e um pouco mais de teologia sistemática, tá bom? Então, aí vocês vão poder aprofundar, tá certo? Na próxima aula, que é a última, o que nós veremos? Nós veremos dicotomia, corpo e alma, tricotomia, corpo, alma e espírito, e monismo. O monismo não aceita nem essa divisão. O monismo diz que é tudo, o ser humano é unificado, ele é indivisível. Não tem uma parte dele que dê para se separar, nem teoricamente, nem na prática. Então, monismo, de mono, de um, né? E aí tem aqui um slidezinho que eu achei que, claro, você está vendo que é em espanhol, espírito, cuerpo, tá? Que é a forma gráfica de representar uma tricotomia e aqui uma dicotomia e um ponto de interrogação, que é o que será discutido na próxima aula. Queridos, está acabando. Pouquinho de paciência, desculpe aí os errinhos de leitura, de coisa que realmente hoje eu já estou até um pouquinho fora do ar, se é que a gente fica fora do ar, né? Mas eu já estou cansada, eu dei 2 horas de grego, dei crítica também do Antigo e do Novo Testamento, falei muito, né? Então, eu sou, não sei se eu sou corpo, alma e espírito, ou corpo e alma, mas o meu corpo hoje está cansado, o meu espírito nunca, porque é um grande prazer poder dar aula para vocês, tá bom? Um grande abraço, queridos.